vamos orar dando início ao culto desta noite. Pedir ao pastor Gustavo para fazer esta oração introdutória. Vamos orar pedindo a Deus a bênção do Senhor. Amém, queridos. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Você que está aqui nesta noite para adorar a Deus, levante as suas mãos e vamos falar com Ele. Ele tem a resposta, as respostas que nós precisamos. Ele está no controle, está sentado no trono. Deus querido e santo, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te bendizemos porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Estamos aqui, Deus, nesta noite, por fé, adorando, bendizendo, exaltando, glorificando o Teu nome, na certeza de que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, para, Senhor, engrandecer o Teu nome por meio das nossas vidas, para nos trazer, Senhor Deus, a presença do Teu Espírito, a nos fortalecer, a nos animar, a nos conduzir a momentos de adoração, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Entra com providência, Deus, trabalha em nosso meio, trabalha nas casas dos nossos irmãos que por motivos outros não puderam estar aqui. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor sabe de todas as coisas. Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Atua, Senhor, nestes dias, meu Pai, ó Deus, com milagres, com maravilhas, levantando, meu Pai, profetas de Deus dentro da sua própria casa, de maneira que almas sejam salvas lá dentro das nossas casas, almas sejam edificadas, almas que estavam enfraquecidas, elas venham, Senhor Deus, receber, quem sabe, até a devida atenção das suas famílias. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, com seus propósitos, com as suas orações, com seu clamor, de maneira que o nome de Jesus Cristo, ó Deus, seja glorificado. O Senhor tem seus métodos, o Senhor tem as suas formas de trabalhar. A multiforme sabedoria de Deus está em plena ação no meio do povo de Deus, nesses tempos trabalhosos, nesses tempos difíceis. Cremos na Tua providência, cremos no Teu cuidado para conosco, para com a Tua igreja. Assim te oramos, te bendizemos agradecidos, no nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Os irmãos podem se assentados, podem se sentar. E vamos louvar o Senhor com o hino de número 326 da harpa cristã. 326 da nossa harpa cristã. Oh, meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a Tua mão divina vem me ajudar. Não temerei, amparado por Ti mesmo.
hino de número 296. 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando ao Pai suplicava, pelo prazer ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante. Vamos nos colocar de pé, vamos mais uma vez. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Convidar o pastor Jaime para ler com a igreja os versículos pares. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Quem já encontrou o texto sagrado pode dizer amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, Estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quantos adoram ao Senhor Deus por sua bendita palavra, digam aleluia. Nós queremos com muita alegria, queremos cumprimentar os nossos irmãos, queridos, amados do Senhor, que estão em casa, obedecendo às determinações dos órgãos de saúde, às determinações do governo, do prefeito, e nós louvamos a Deus porque podemos estar aqui para levar até a sua casa a mensagem da palavra de Deus e também para adorarmos juntos ao Senhor. Então nós pedimos a você que neste momento desligue todos os aparelhos, que não seja aquele que esteja transmitindo o culto. Qualquer aparelho na sua casa, desligue por um instante. O nosso culto não vai se estender por muito tempo, mas nós entendemos a importância de continuarmos unidos como igreja do Deus vivo. Nós sabemos que o Deus que opera aqui é o Deus que opera aí na sua casa. E nós acreditamos que enquanto estivermos orando neste lugar, Deus estará abençoando famílias, estará abençoando o Brasil, estará estendendo as suas mãos de poder sobre a nação brasileira. Então vamos cultuar com alegria. E eu abro espaço para mandar uma mensagem de amor, de carinho aos nossos queridos irmãos da terceira idade. A nossa igreja tem pessoas que são da terceira idade e elas na sua maioria, gostam muito de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. E hoje eu recebi uma mensagem que tocou fundo do meu coração. Nossa querida irmã Francisca, muito querida, mandou uma mensagem dizendo: estou com muita saudade da igreja, de estar com os irmãos. E nós queremos abraçar os nossos queridos irmãos que com tanto amor vêm a este santuário adorar o Senhor. Então vamos aproveitar, vamos começar cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Você que está em casa, adore a Deus conosco. Lucas no teclado, solta o teclado em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia. Vamos adorar conosco a esse Deus tão grande, tão poderoso, que tudo pode, tudo está no controle, no domínio dele. A ele a glória, a ele o louvor e a ele a adoração essa noite. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas
que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti, Senhor. Se o inimigo quiser me combater, não há nada, não importa o que enfrentarei. A unção imbatível, você vai declarar uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas, nós vamos triunfar em nome de Jesus. Oh, se o inimigo quiser me combater, nada vai te fazer temer, querido. A unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti, ó Pai. Não há nada que me faça temer, não importa o que enfrentarei. A unção imbatível serei. A unção imbatível serei. A unção imbatível serei. Aleluia, seja adorado, Senhor, nessa noite. Aleluia. Glória. Aqueles que acreditam que existe uma unção sobre o povo de Deus, uma unção imbatível, uma unção para despedaçar julgos, levante a mão para o céu e glorifique a Deus. Pai querido e eterno, nesse momento tão glorioso, Senhor, estamos aí reunidos aqui, Senhor, neste lugar, ó Deus, para adorar o Teu nome, Senhor, e nos lares, Senhor, onde muitos irmãos estão em família ouvindo a Tua voz. Ó Deus, que esta noite, Pai, seja uma noite diferenciada, que Teu Espírito Santo possa entrar em cada lar, na vida de cada família, ó Deus, trazendo, Senhor, ó Deus querido, o conforto, trazendo, Pai, o consolo, trazendo a alegria do Teu Espírito, porque o Teu Espírito Santo, Ele é a nossa alegria. A Tua presença, Pai, é a única coisa que não pode faltar na nossa vida. E eu quero Te agradecer por essa noite de estar neste santuário, ó Deus querido, porque eu sei que aqui também é lugar de milagre. Ó Deus, abençoa grandemente o decorrer deste culto, que a Tua palavra, Senhor, venha ministrar no coração de cada vida de uma maneira poderosa e trazer para nós, ó Deus querido, um fortalecimento espiritual. Que Deus nos abençoe grandemente e nós agradecemos em nome de Jesus. Então nós dizemos amém. Aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós estamos sentindo a falta do nosso pastor presidente, pastor Eliseu Menezes, que por questões óbvias não está aqui esta noite, se bem que ele gostaria muito de estar conosco. Nós já estamos criando meios para ele fazer um vídeo, a fim de poder cumprimentar a igreja do Senhor Jesus durante os cultos, a cada culto. Eu creio que isso será possível, vamos ver, com a equipe técnica, para que o pastor Eliseu possa, através de um vídeo também, cumprimentar os nossos queridos irmãos. Nós temos um lema aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Nós queremos estender isso à sua casa. Se você tem um amigo, se você tem uma pessoa querida e ela está impedida de ir ao templo e você gostaria de compartilhar o nosso link, faça isto. Em instantes, nós já teremos a mensagem da palavra de Deus e sempre Deus fala desta tribuna, independentemente de quem seja o mensageiro, Deus sempre tem uma palavra para nós. Se você pode, sente-se. E se você está em casa, já está sentado, não é? Para o pessoal de casa matar a saudade, vamos cantar. Quem é que nos faz cantar? Vamos? O pessoal vai cantar conosco agora em casa. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar. Os meus pecados livres estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar.
Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos da parte de Deus de estarmos reunidos no templo, na casa do Senhor. E neste momento, de forma singela, mas com muita fé nos nossos corações, nós vamos contribuir para a obra do Senhor aqui nesta casa, e nós o faremos com muita alegria. Quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, é um texto muito conhecido dos irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, e aqui há uma recomendação, mas há também uma promessa da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias, no sentido de nos mantermos fiéis aos propósitos de Deus para conosco. Versículo 6 de 2 aos Coríntios, capítulo 9, diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Versículo 8 diz: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Até aqui, os irmãos conhecem muito bem esse texto, em que Deus nos promete aqui a recompensa pela nossa fidelidade. Não se trata de negócio com Deus, não se trata de barganha, mas ser fiel para a obra do Senhor é um ato de fé. Nesses tempos trabalhosos, nós estamos sempre esperando no Senhor, mas esperando também na fidelidade de cada irmão. As coisas mudam, as circunstâncias vêm, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A obra de Deus permanece ativa, com seus compromissos, com suas necessidades, tudo isso em fidelidade ao que Deus propôs para cada uma das nossas vidas. Temos missionários, a igreja tem os seus compromissos, e não é porque nós não estamos reunidos no templo como um todo, que vamos, digamos assim, esmurecer e, digamos assim, permitir que a obra de Deus pare. Não, a obra de Deus não para. Se a obra de Deus não para nas nossas vidas, as nossas vidas também serão uma bênção para que a obra de Deus prossiga nesta marcha. Então, nesta noite, você tem toda a liberdade de contribuir, conforme você propôs no seu coração e, acima de tudo, conforme as suas possibilidades. Há uma liberdade, há uma alegria de estarmos na casa do Senhor, e tudo isso só é possível. Essa estrutura, ainda que reduzida, ela é mantida pela sua fidelidade, pelos seus dízimos e pelas suas ofertas. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente nesta noite, nesse ato de fé e de gratidão a Deus. Eu queria orar por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Ele. Deus tem a resposta que você precisa, Deus tem a porta que você precisa que seja aberta, Deus está no controle de todas as coisas. Querido Deus, louvamos o Teu nome, Senhor, te bendizemos pela Tua misericórdia, te adoramos pela fidelidade do Teu povo nesta noite. Cada um, certamente, Deus, tem um propósito diante de Ti, atendendo ao clamor do Teu Espírito, que a Tua obra não pode parar. O missionário continua dependendo da tua igreja. Os necessitados continuam dependendo da tua igreja. A estrutura do reino de Deus na face da terra continua dependendo da fidelidade do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de contribuir com a tua obra, de mantermos firme a nossa fé, sabendo que o Senhor não retém a sua mão para com aqueles que buscam a ti, para com aqueles que são fiéis a ti. Assim nós te oramos, te bendizemos, agradecidos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Somente quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nome do Senhor Jesus enquanto ofertamos a sua casa. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui. Você pode dizer ao Senhor nesta noite: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Teu refúgio é Jesus. Eis-nos aqui, eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Meus amigos, estejamos em pé e nós vamos receber nesta hora pastor Luciano Costa, que será o mensageiro desta noite. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor e na presença de Deus, digam glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Cumprimento também você que está aí do outro lado da tela do telefone, do computador, não sei qual é a mídia que você está utilizando. Que Deus abençoe a sua vida também, assim como tem abençoado a nossa. E que o Senhor ministre ao teu coração. Não sei qual é o horário que você vai ver esse vídeo, mas não importa. Que o Senhor possa te alcançar e tocar a sua vida com a sua palavra, porque é a palavra de Deus que fortalece a nossa alma. Que Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 9.
Segundo Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Eliseu Menezes, pastor Marcos Filho, e por todo o ministério da nossa igreja, a ADIG, Assembleia de Deus na Ilha do Governador, uma igreja abençoada e abençoadora. Segundo Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, com o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes. E foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã. Algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa de Israel. De pé como estamos, você na sua casa, onde você está aí, na sala, no quarto, vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós te louvamos por esse momento e te agradecemos pela tua palavra, palavra viva, poderosa e eficaz. Que a tua palavra ministre aos nossos corações nesta noite, que mentes e corações aqui neste ambiente e aonde quer que esteja um servo teu, presenciando, Senhor, cultuando juntamente conosco, que a tua palavra venha alcançar e que mentes e corações estejam escravos à tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Você que já está sentado aí no aconchego da sua casa, vamos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. O texto que nós lemos traz um cenário muito desolador, um cenário onde havia em Samaria, estava acontecendo uma grande crise. Pessoas estavam morrendo, não somente morrendo por causa do medo do inimigo externo que estava fora da cidade. Samaria estava sitiada pelo exército sírio, ou sírio, tanto faz, e do lado de dentro ninguém podia entrar e nem podia sair. A situação era muito vexatória, uma situação de tristeza, uma situação de calamidade, ao ponto, se nós olharmos o contexto desse texto, ao ponto das mães matarem seus próprios filhos para poderem se alimentarem deles. Uma situação desoladora, uma situação triste, vexatória, uma crise.
Uma crise instalada em Samaria. A cidade sitiada por um exército inimigo, era uma multidão de inimigos, e do lado de dentro, morte, fome, situação vexatória. Uma crise estabelecida estava em Samaria. É fato, é ser dito por todos nós estamos vendo essa crise, que não é só do Rio de Janeiro, não é só do Brasil, uma crise mundial. O Brasil foi afetado por uma crise gerada do outro lado do mundo. Uma crise gerada não por nós, mas que afeta todos nós, brasileiros e o mundo inteiro. A crise está instalada. Para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos, o Brasil passou por mais de 40 crises. Salvo engano, essa é a 45ª crise. E eu quero dizer para você, que está em casa, nós passamos por muitas crises, passaremos por essa e venceremos pelo poder do nome de Jesus. Venceremos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Mais uma crise chega e ela vai passar e nós iremos vencer para a glória do Senhor. Então, no momento de crise, eu quero meditar com você nessa noite, você que está aqui, poucos que estamos aqui, e glória a Deus por isso. A igreja não pode fechar, a igreja tem que estar aberta para aqueles que quiserem e podem vir adorar o Senhor, e você, no aconchego da sua casa, na proteção da sua casa, também adorar o Senhor. O que fazer diante das crises? Essa é uma pergunta que eu quero meditar com vocês. Qual é a postura que nós devemos ter, ou quais as posturas que devemos ter diante de uma crise, ou diante de algumas crises? Eu quero extrair desse texto, com a permissão do Espírito de Deus, para a meditação nossa, algumas lições, algumas posturas, atitudes que nós devemos ter diante de uma grande crise. A primeira, versículo 2. A primeira atitude está no versículo 2. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? A primeira atitude que todos nós devemos ter diante de uma crise, você que está em casa, você que está do outro lado da tela do telefone, qual é a postura, pastor? Se guarde, blinde o seu coração dos mensageiros e das suas mensagens de caos. Primeira coisa que nós devemos fazer é essa. Porque nesse momento muita gente fala muita coisa tem sido dita. E nós somos o povo de Deus e temos como referência não as falas ou as perspectivas ou as projeções do governo ou de alguém do outro lado da internet. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender e blindar o nosso coração e imunizar não somente o nosso corpo, mas imunizar a nossa alma contra os mensageiros e suas mensagens do caos. Pessoas que usam, inclusive, o nome de Deus. Pessoas que citam a Bíblia de forma descontextualizada. Esse é um momento de crise. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela liberta o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Percebam que, diante da palavra do profeta, o profeta havia liberado uma palavra dizendo: amanhã, por esse tempo, algo vai acontecer. E alguém do lado de dentro, porque é interessante, irmãos, interessante não é ouvir mensagens e perspectivas e projeções de ímpios, de gente que está do lado de lá. Entenda uma coisa, a igreja é a última barreira contra a desesperança desse mundo caído e sem Deus. Entenda isso. Nós, a despeito de vírus, a despeito de crise, a igreja continua sendo o sal da terra e a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver na face da terra, há esperança para o perdido, há cura para o doente, há milagre de Deus através da igreja do Senhor Jesus. Entenda isso. Mas interessante que existem pessoas que até estão do nosso meio. Pessoas que têm falas até usam o nome de Deus.
Perceba que aquele capitão, diante da palavra do profeta, porque o caos estava estabelecido, irmãos. Havia fome, havia desgraça. Então, diante da palavra do profeta, vem alguém que está do lado de dentro, capitão do exército de Israel, e diz: ainda que Deus abrisse as comportas do céu, usa o nome de Deus como se conhecesse a Deus. Porque quem conhece a Deus sabe que não há nada impossível que Deus não possa realizar. Tome cuidado com os profetas e suas mensagens do caos. Entenda uma coisa, irmãos. Deus já vem sinalizando há muito tempo a volta de Jesus. Esse é apenas mais um sinal dentre muitos que Deus vem falando. E nós precisamos entender que, diante do caos, nós não desconsideramos que há uma doença, uma epidemia. Por isso recebemos orientações dos nossos pastores, orientações de responsabilidade. Você que está na faixa etária da terceira idade, idoso, ou que tem doenças pré-existentes, fica em casa. Agora entenda, nós não podemos nos apavorar. Nós não podemos ficar escravos do medo. Nós não podemos ficar doentes da alma, porque muitas pessoas nesse momento estão aprisionadas dentro da sua casa, com o coração aflito, com a alma abatida. É o momento da igreja se levantar, é o momento da igreja tomar posição e dizer: Deus ainda é Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus pode fazer, Deus pode restabelecer tudo. Aí vem gente dizendo: Deus está estabelecendo o juízo. Entenda uma coisa: o tempo do juízo de Deus não é para agora. Entenda isso. Não confunda justiça com juízo. O tempo do juízo de Deus vai acontecer para todos aqueles que abandonaram, que viraram as costas para a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Deus ainda não está estabelecendo juízo. E por que não, pregador? Porque foi o próprio Jesus que disse, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ele está na sinagoga em Cafarnaum, lhe dão um texto de Isaías para ele ler. Se você olhar lá, ele cita o texto de Isaías. E na sua citação ele termina: para anunciar o dia aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Só que o texto de Isaías, no final dizia, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas quando Jesus lê em Lucas capítulo 4, ele sucumbe o dia da vingança do nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do ano aceitável do Senhor. É a justiça de Deus. Deus está salvando, as portas do céu estão abertas, para o reino de Deus estão abertas para quem se render a Jesus. É tempo de justiça, é tempo de salvação, é tempo de redenção, e o juízo vai acontecer quando a igreja do Senhor for arrebatada da terra. E enquanto a igreja do Senhor estiver com os pés nesta terra, por amor aos justos, por amor ao sacrifício do seu Filho Jesus, não haverá juízo. Porque nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Entenda, tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito nisso. E nós precisamos, à luz da Bíblia, entender e conectar nossa alma ao Senhor. Deus não perdeu o controle de nada e nem foi pego de surpresa. Deus continua reinando, cheio de graça e de poder, e cabe a nós, nesse momento, levantar a nossa voz e dizer: a esperança para você que está na sua casa aprisionada, e a esperança se chama Jesus de Nazaré. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então guarde o seu coração contra aqueles que usam o nome de Deus para trazer uma mensagem de caos. Aqueles que são do Senhor, ainda que o vírus entre, escute você que está passando por esse momento, se você foi acometido por esse vírus,
Deus pode curar você, a medicina não pode, mas Deus pode. E se não aprover a Deus curar você, aquele que está em Cristo tem a esperança da vida eterna. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nunca, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Deus não precisa de um vírus para matar ninguém. Escute isso. Vamos nos prevenir. Você que precisa trabalhar. Irmãos, entenda uma coisa. Diante de toda prevenção, quem guarda o povo de Deus é Deus. Porque se Deus não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Não confunda a prevenção com pavor e com medo. Há uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor é quem te guarda, Ele guarda a tua casa. Se previna sim, passe álcool, lave a mão, tome banho, mas você está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Porque tem aqueles que usam o nome de Deus, ainda ridicularizam. Para que isso? Gente que está do lado de dentro. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque somos super-homens e mulheres, é porque a igreja precisa estar aberta. Porque a igreja é a última barreira da desesperança que há no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então vejam, primeira atitude diante da crise: guarde o seu coração dos mensageiros e das mensagens do caos. Gente que usa o nome de Deus. Ah, mas Deus poderia fazer. Quando os anjos visitaram Abraão, uma das coisas que os anjos falaram para Sara foi: haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Se Deus quiser mudar tudo, em um estalo de dedo Ele muda, porque Ele continua Deus. Deus não diminui o poder diante de crise. Bendito seja o nome do Senhor. Tome cuidado com aquelas pessoas que usam o nome de Deus para trazer mensagem de caos. Vamos nos cuidar? Sim. Estamos nos prevenindo? Sim. Mas aquele que tem a última palavra está assentado no alto e sublime trono, cujas bases são justiça e juízo. Não vivemos o tempo do juízo, vivemos a dimensão da graça, onde a justiça de Deus se manifesta através da pregação do Evangelho, onde as comportas da eternidade estão abertas para você. É só se render a Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. E não importa o teu passado, Ele muda a tua vida completamente. O juízo virá. Pastor, que isso, pastor? Mas eu vi o fulano falando, então vai ler a Bíblia. O juízo só começará a acontecer quando Deus, e eu creio nisso ainda, eu creio que a igreja vai ouvir a trombeta soar. Aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar. E nós seremos arrebatados. Aí, enquanto no céu acontece festa e alegria, aqui na terra começa o prelúdio do juízo de Deus. Enquanto a igreja estiver aqui, fica tranquilo. O Senhor vai manifestar justiça através de você, através de nós, através da igreja. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que fazer diante da crise? Blinda o seu coração, imuniza a sua alma de gente que usa o nome de Deus para trazer mensagem que não tem a ver com o caráter de Deus. Deus é grande. Deus é poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode dizer também na sua casa aí. Segundo, o que fazer diante do caos? A história que nós lemos, vimos que a cidade estava em pavor, caos, crise. A porta
da entrada, a porta da entrada da cidade, tinham quatro leprosos. Eles chegam a uma constatação. Veja aí no versículo de número 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Aí, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Segunda atitude diante da crise. Escuta isso. Eles estavam lá, chegaram à constatação: se entrar, se entrar, a gente morre. Se ficar aqui, a gente morre. Então, o que está diante de mim? Quais são as possibilidades que estão diante de nós? A primeira atitude diante da crise é: tenha discernimento e verifique as possibilidades que Deus está criando. Porque mesmo no meio da crise, Deus cria oportunidades. Entenda isso. Talvez você está tendo a oportunidade de dar mais valor para a sua família. Talvez você está tendo a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Talvez você está tendo a oportunidade de criar coragem para fazer o que antes da crise você não fazia, que era pregar o nome do Senhor Jesus. Porque o que tem de gente falando de Jesus, se a crise passar e continuar, nós vamos ganhar o mundo. Então, segunda atitude, veja as possibilidades que você tem. E diante dessas possibilidades, não fica parado. Você que está em casa, não está trabalhando, está de férias, ou de repente você foi demitido, entenda uma coisa: não fique parado, crie alguma coisa, se movimente. Porque no teu movimento, no teu agir, Deus vai reagir. Se ficar atemorizado, já tem um monte de gente, eu quero repreender o espírito de depressão da tua casa. Se ficar parado, atemorizado, vai estagnar, vai morrer. Mas Deus está dizendo, existem 1000 possibilidades, se movimenta. O que eles fizeram? Se a gente ficar, morre. Se entrar, morre. Vamos aonde tem comida. É a possibilidade que a gente tem. Agora, olha que coisa interessante. Quando eles chegam no arraial, escuta isso, irmão. Deus já tinha chegado muito antes deles. Se eles ficassem parados, onde estavam, como os da cidade, o rei da cidade estavam, não ia saber que Deus já estava agindo lá no arraial do inimigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós entendemos, vê as possibilidades, nos movimentamos, nós vamos em direção ao sobrenatural de Deus. Enquanto você ficar parado aí, sentindo pena de você, se achando pequeno, com medo, você não vai ter oportunidade de ir em direção ao sobrenatural de Deus, porque Deus está agindo muito antes dessa crise chegar. Deus já tinha visitado o arraial do inimigo. E eles só souberam porque saíram do lugar e foram lá. Se eles ficassem lá, ia permanecer com fome. No meio do caos, no meio da crise. Escute isso. Essa mensagem o ímpio não tem, mas nós temos e temos que anunciar. Nós servimos a um Deus que está na nossa frente. Quando nós achamos que o caos está estabelecido, Deus já está trabalhando lá na frente. Deus já está fazendo lá na frente. Deus já está libertando lá na frente. Deus já está trabalhando, igreja. O Deus, Criador dos céus e da terra, já está trabalhando e desfazendo. Deus já está agindo há muito tempo antes da crise agir. Oh, aleluia! Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Pode glorificar o nome do Senhor aí. Você está preocupado porque perdeu o emprego? Deus já está trabalhando lá na frente. Oh, Brahmanasui Kandarabanda. Você está com medo de faltar alimento? Se você está debaixo da proteção desse Deus, Ele já está trabalhando lá na frente. Escute isso, irmãos. Qual é a postura diante da crise? Entenda. Não importa o que você vê. Deus já está trabalhando e você nem está vendo. Mas o fato de você não ver, não quer dizer que Deus não está fazendo. Quem entendeu isso? Se eu fosse pregador itinerante, eu falava, você não entendeu. Se tivesse entendido, dá glória a Deus. Você deu glória a Deus na sua casa. O fato de você estar tendo uma visão de caos, não quer dizer que Deus não esteja agindo. Ele já está agindo a despeito de você ver ou você não ver. Ele já está agindo a despeito de você não crer. Porque entenda o seguinte, quando eles voltaram para anunciar, o rei não acreditou. Achou que era uma estratégia do inimigo. Porque é sempre assim, irmãos. As coisas espirituais não podem ser discernidas por quem é carnal. O natural não discerne o espiritual. Vou dizer de novo, para você não achar que eu sou um religioso fundamentalista. Se proteja, se previna, se puder não saia de casa, saia para trabalhar, se tiver fé suficiente para vir à igreja, venha, se tiver no grupo de risco, não venha, fique em casa, se previna, mas entenda uma coisa, a vitória do Brasil e do mundo vem do alto trono da graça do Todo-Poderoso. Anturicandará, bandara, shuricandará. O exército inimigo, antes dos leprosos chegarem, porque diz o texto que no crepúsculo, no início da noite, final da tarde, início da noite, quando eles chegaram no arraial, viram que estava vazio. E aí dá a explicação. A Bíblia é maravilhosa. Vejam que o versículo 6 diz, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, mercenários. Houve uma manifestação sobrenatural naquele lugar, irmãos. Eu até arrisco dizer, porque se você olhar no versículo 6, digo eu, não o Senhor, ok? Mas olha o capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo. Eu me atrevo a dizer que Deus mandou esse exército de anjos visitar os Círios. Digo eu, não o Senhor, meu pastor. A Bíblia não diz. Mas o fato é que houve uma manifestação sobrenatural. Eles acharam que era o exército de Israel, mas era o exército do Senhor. Escute uma coisa, Deus não foi pego de surpresa, e aqueles que confiam no Senhor, Ele já direcionou exércitos de anjos para nos proteger. Escute isso. Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo. E, pastor, eu só está viajando. Não estou viajando, irmão. Jesus habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. O Espírito não saiu para o vírus entrar. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito de Deus, nós temos a proteção de Deus. Creia nisso! O que eu devo fazer também, pastor? E aqui eu começo a concluir. Versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do Senhor. Qual é a minha postura diante da crise? Me posicionar e dizer, há uma mensagem de boas novas para a tua vida. Há uma mensagem de esperança para a tua vida. Há uma mensagem de refúgio, refrigério para a tua vida.
O mundo não pode anunciar boas novas, porque o mundo não tem boas novas. Mas nós temos, porque somos a igreja do Todo-Poderoso. Fica de pé em nome de Jesus. Se você puder na tua casa, fica de pé. Fica de pé. Em nome de Jesus. Diante da crise, nós confiamos no Senhor. É o Senhor que nos guarda. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Sobre a tua casa e sobre a tua família está a proteção do Senhor. E eu vou dizer pela terceira vez, para você que tem língua do Satanás, não falar besteira do outro lado. Vamos nos prevenir, vamos ter prudência, vamos nos resguardar. É ruim estar no culto, é ruim passar pelo irmão, não poder abraçar, não poder dar a mão, mas é necessário, essa atitude é necessária. Você que é idoso, fique em casa. Você que tem doenças pré-existentes, fique em casa. Vamos nos proteger. Mas a nossa vitória vem da mão do Senhor. É Ele quem nos guarda. Adastui candore bandara shuri candara. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nós precisamos anunciar esse mundo sem esperança. Nós precisamos falar, nós precisamos usar os meios, os recursos, para anunciar que a crise vai passar. E sabe o que vai ficar de bom, irmão? Se nós nos aproximarmos mais do Senhor. Porque se essa crise não serviu para você se aproximar mais de Deus, não valeu de nada. Ah, pastor, eu já estava, fica mais. Ah, pastor, eu já estava na posição. Então começa a jorrar, a ser canal, porque tem gente, irmãos, que age como uma represa. Só tem para ela. É abençoado, é de Deus, mas não flui. Então seja um canal de Deus para a vida das pessoas. Não use as redes sociais para propagar caos, para propagar coisas ruins. Anuncia as boas novas. Quais são as boas novas? O Senhor já agiu. Eles chegaram lá em Samaria e disseram: ó, o arraial dos inimigos está vazio. O Senhor já visitou, está todo mundo, foi embora. Entenda uma coisa, o Senhor está agindo no meio da crise. O Senhor está guardando no meio da crise. O sobrenatural de Deus está acontecendo. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu posso orar, pastor? Posso fazer apelo? Eu queria dar a oportunidade agora, não sei se há entre nós alguém que está afastado, ou você que está aí do outro lado da tela do telefone. Está afastado dos caminhos do Senhor. Escute uma coisa, irmão, irmã. O problema não é... Está vindo uma alma ali, você pode aplaudir o Senhor, você pode aplaudir Jesus aí. Aleluia! 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 Você aí do outro lado da tela também. Se está afastado, volte para o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. Pior do que morrer com o vírus é morrer sem Jesus. Nós sabemos que existem pessoas sofrendo e o Senhor é o refrigério da tua vida. Mas o vírus não pode pegar a nossa alma. O vírus não pode pegar a nossa alma. A nossa alma está escondida em Deus. Creia nisso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o nome do jovem? Cleison. A melhor decisão que você tomou foi essa de hoje. Que o Senhor te encha de saúde. Saúde no seu corpo, na sua família. Mas que o Senhor inunde a sua alma. E resguarde a sua alma para a vida eterna. E a vida eterna só em Jesus. Você crê nisso? Você entende nessa palavra? Você já foi batizado?
nas águas, estava afastado. Quanto tempo? 5 meses. Foram os piores 5 meses da sua vida. Às vezes o Senhor permite a crise para poder despertar em nós, para a gente entender que sem Deus não vale a pena viver. Tá bom, filho? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar por você. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por ele. Senhor, nós te louvamos por esta vida, esta alma preciosa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Já valeu a pena a gente vir para esse lugar. Já valeu a pena, a igreja está aberta. Senhor, nós te louvamos pela salvação, Senhor, do teu filho. Restaura a comunhão com ele, Senhor. Perdoa os seus pecados, Deus querido. Firma-o na rocha inabalável que é Jesus Cristo. E que ele possa ser um canal de bênção, de esperança para outras pessoas. E que o Senhor possa agir através da sua vida. Nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu nome. Queremos te apresentar essas pessoas que estão do outro lado do telefone, pela internet. Visita as suas casas agora, Senhor. Aqueles que estão afastados, Senhor, que estão se posicionando diante de ti, recebe-os. Aqueles que estão aceitando o Senhor como Salvador, escreve os seus nomes no livro da vida. Que o Senhor venha restaurar famílias e vidas para a glória do teu nome, e que o teu nome seja adorado hoje e sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos adoram ao Senhor pela palavra ministrada esta noite, digam aleluia. Aleluia. Rapidamente, eu gostaria de convidar a igreja e aqueles que nos assistem também através da internet, para que participemos de maneira efetiva deste momento de dor e também de necessidade. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, depois de você dar uma olhada lá, aquele que se compadece do pobre está emprestando a Deus. Olha que coisa interessante. E eu gostaria de pedir a ajuda da igreja, você que nos assiste. Nós vamos postar um banner em seguida, lançando uma campanha. E esta campanha visa arrecadar alimentos. Eu pretendo ir amanhã ao Ceasa. Vou fazê-lo pessoalmente e nós vamos adquirir gêneros de primeira necessidade, para que no nosso meio não haja ninguém padecendo fome. Olha o que eu estou dizendo, padecendo, aí já está, eficiência, essa equipe é maravilhosa. Campanha de doação de alimentos não perecíveis. A entrega pode ser feita aqui no Templo Central ou em uma das nossas congregações. Se você preferir, envie uma mensagem para, aí está o número do telefone, do WhatsApp, 989292027. Você envia uma mensagem e nós vamos à sua casa, no local indicado, receber ou retirar a sua doação. Repetindo o número, 989292027. Participe desse momento, ou trazendo aqui, ou entrando em contato conosco, e nós vamos ter uma equipe para ir à casa das pessoas, daquelas que estão necessitadas, a fim de que possam receber. De antemão, eu já estou dizendo, não adianta vir aqui ao templo, fazer fila e dizer, eu vim aqui pegar uma bolsa. Não vai funcionar assim. Nós vamos à casa das pessoas para identificarmos a real necessidade e aí vamos ajudá-las, se o povo de Deus entendeu, diga bem. Você está saindo daqui feliz? Abençoado? Então nós vamos dizer bem forte, aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz, para o pessoal de casa escutar. Vamos dizer juntos? Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai,
Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, e juntos aqui reunidos dizemos amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.